Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola. Nosso São Paulo Futebol Clube, nosso Tricolor Morumbis, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. Galera, já vou deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. SPFC, o maior clube do mundo. E gente, antes da gente começar, isso é muito rápido. Vamos aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo pra vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no maior clube do mundo. Lembrando, galera, que se inscrever é de graça, não custa nada. Então se inscreve aí e ative as notificações. E galera, vão deixando o like. O like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com essa moral? Obrigado, galera. Obrigado de coração. E quem não deixou nos comentários, vai comentando. Tidico, qual que é a frase mesmo? A frase que vocês mais gostam, galera. SPFC, o maior clube do mundo. Vão escrevendo, vão comentando aí enquanto vocês vão assistindo ao vídeo, porque nós já temos uma revelação chocante envolvendo o Juliano Galoppo e o Santiago Longo. Uma coisa muito bacana, né? Uma coisa muito legal, assim, da gente saber depois. Uma vez que Juliano Galoppo tem perdido espaço cada vez mais no time do São Paulo, né? Galoppo teria demonstrado um certo incômodo, principalmente de não ser nem cogitado para jogar contra o Fluminense, e não é só especificamente contra o Fluminense. Juliano Galoppo já não vem sendo utilizado já faz tempo pelo São Paulo, pela comissão técnica do Luiz Zubeldia. Pelo Zubeldia, né? Pelo treinador Luiz Zubeldia. E aí, dá pra gente ir pra uma outra conversa em que o Galoppo realmente não foi bem nas últimas atuações. Os últimos jogos que ele participou, que ele entrou, ele realmente não foi bem. Então, dá pra entender esse fator banco do Galoppo. Mas assim, não utilizar mais o jogador, eu acho meio estranho, eu acho meio esquisito. Mas, gente, a revelação foi que o Santiago Longo tem um relacionamento prévio com o Juliano Galoppo e teria ligado. Falou, e aí, Galoppo, e aí? Dá pra ir, é tranquilo e tal. O Galoppo prontamente chegou e falou, pode vir, aqui é sem novidades, São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, pode vir. Galoppo deu a letra pro Longo, né? Isso é muito comum, né? Tem muitos jogadores, muitos atletas, principalmente jogadores de futebol, acho que atletas de uma forma em geral, que se conversam, né, que trocam figurinhas, digamos assim, em relação ao técnico que tá aí, e esse time e tal. Isso acontece e não é só no futebol, são em vários esportes. Olha aí que curiosidade legal, né? Galoppo, gente, que muito provavelmente será negociado pelo São Paulo, né? Nós estamos vendo que aquilo que a gente já estava falando, ele perde o terreno cada vez mais e muito provavelmente seja negociado na próxima janela de transferência, independente dele ter o contrato. Por quê? Nós vimos que ele bateu na trave, né? O São Paulo, sempre que tem alguma coisa, né? O São Paulo meio que deixa claro que o Galoppo é um jogador disponível, é um jogador a ser negociado. Então, aparentemente, a diretoria quer se livrar do Galoppo e a comissão técnica aparentemente não vai usar, né? A gente imagina que ele vai entrar em mais jogos ou em mais jogos, pode ter mais minutagem, mais oportunidade, mas muito provavelmente o rumo que nós vamos é de um ciclo cada vez mais encerrado entre Galoppo e São Paulo, né? Porque o Galoppo, ele é um cara que eu respeito muito, ele pensa na carreira dele, né? Ele quer jogar, ele quer ser produtivo, ele não é... A impressão que nós temos do Galoppo é que ele não é um cara encostado, um cara acomodado, ele fica incomodado, ele é o oposto, ele se mostra incomodado de não estar jogando, de não tá participando, e mesmo as partidas que ele entrou mal, o Galoppo deu raça. O Galoppo sempre jogou com muita raça, né? Teve jogos que ele tava meio mal, realmente, tecnicamente falando, mas ele sempre deu raça, sempre queria ali, sempre jogou, né, no seu limite. Então é um cara que eu admiro muito isso no Galoppo, mas muito provavelmente, né, pela forma como as coisas acontecem, cada vez mais longe do São Paulo. Longe assim, longe de jogar, longe de ser utilizado, longe de ser importante para esse elenco do São Paulo. E é um garoto bem jovem, né, que o São Paulo fez um grande investimento e dá para entender muito provavelmente seja negociado mais pra frente aí nas próximas janelas de transferência. Mas tá aí, o Santiago Longo chega aí e... em ambiente seguro, Santiago, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Galera, Enzo Boero foi pro Santos e o Rian Felipe foi pro Galo, duas joias da base do São Paulo, dois jogadores do São Paulo que tinham lá aquela multa, né? Aquela multa astronômica lá pelo São Paulo.
E que São Paulo... Não, o Enzo não, né? O Enzo não renovou. Né? Eles não renovaram, não fizeram aquela multa de novo, né? É estranho, né? É estranho. Sempre que pega um pouquinho na base da gente, né? Aonde fere, né? O São Paulino é a base. É mexer com a base do São Paulo. Não dá pra entender, né? A liberação do Rian Felipe pro Galo dessa forma e nem a do Enzo Boer. Por que o São Paulo não tentou renovar com esses jogadores, né? Qual que é o... Sabe o que me pega aqui, galera? Prestem bem atenção nisso. Sabe o que me pega especificamente nesses dois assuntos? Quem que tá decidindo? Qual que é o critério de análise? Como é que chegam no final disso? Ó, esse aqui serve, esse vai seguir, esse aqui não vai seguir. Porque assim, o Rian Felipe realmente não tem números tão interessantes. Só que o Enzo Boer era um jogador que tava todo mundo esperando mais coisas do São Paulo. Pelo menos um jogo ou outro no time profissional. Então, são liberações, não renovações, não continuidade, que deixa a gente com uma certa pulga atrás da orelha, né? E é uma coisa que a gente fica... O São Paulo pode ter acertado nas duas, viu, galera? O São Paulo pode ter acertado nos dois contratos, ok. Só que seria muito, muito estranho, né? Muito ruim caso o Enzo Boer estourasse no Santos ou o Ryan Felipe estourasse no Atlético Mineiro. Né? Seria muito estranho e nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. É aquela velha história. Não podemos aceitar a base do São Paulo sucateada. Então vamos prestar bastante atenção nisso em relação ao Enzo Boer e o Rian Felipe. Galera, Jamal Lewis, outra curiosidade muito bacana, muito legal, que só confirma o que nós estamos pensando, o que nós estamos imaginando dele, né, do Jamal Lewis, que foi a apresentação dele, o anúncio dele, foi uma coisa muito interessante, porque ali deu pra ver que ele é um jogador bem sério, que ele é um cara que já tem alguma coisa pra oferecer, né? Isso foi muito bacana, ele parece ser um cara já experiente. Isso foi muito legal. E agora nós temos a informação de que ele era interesse do Liverpool no momento em que o Klopp estava lá. Isso me remete a algo muito bom, porque aquele Liverpool do Klopp era um time espetacular. Na verdade, o Klopp, vamos falar a verdade, né, gente? Um treinador assim que perdeu bastante, ganhou bastante, mas um técnico bem interessante, né? Um técnico pros dias atuais, né? Pro que a gente vê do futebol hoje em dia, um técnico que dá pra gente dar bastante destaque, né? Um cara que fez belíssimos trabalhos. Então, a gente tem um cara igual o Jamal Lewis no elenco, e a gente vai só... Porque, assim, pode chegar qualquer jogador conceituado. Poderia vir o próprio Alexandro. O próprio Alexandro, que eu particularmente queria demais, e acredito que a maioria de vocês também queria. Chegou o Alexandro. Podia dar errado. Podia não jogar bem no São Paulo. Isso é normal no futebol. Só que as referências em relação ao Alexandro eram as melhores possíveis. Você pega carreira, nome, toda aquela coisa a zero de jogo, você fala, isso aqui é bom, isso aqui é uma baita contratação. Pode dar errado porque são questões de futebol, pode não dar encaixe, não acertar com o técnico, com o elenco, enfim, pode acontecer 1 milhão de coisas que nós estamos acostumados a ver no futebol. E é mais ou menos nessa linha que a gente fica analisando qualquer jogador que seja. Nesse caso, o Jamal Lewis e também chegando junto o Santiago Long. Então a gente fica analisando isso. Só que aí, agora, pensar no Jamal Lewis chegando com esse contexto, com esse cenário que já interessou para aquele Liverpool do Klopp... Perdão, gente. E assim, sim, ali sim, com esses treinadores grandes, né? Com esses treinadores de expressão, de nível gigantesco, de grande expressão europeia, né? Não entra jogador, não é jogador... O clube não contrata o jogador sem falar antes com o treinador. Então, se interessou pro Klopp... E isso nos mostra um baita de um caminho, né? Isso nos mostra uma baita de uma esperança e expectativa em relação ao Jamal Lewis, a chegada do Jamal Lewis e seu futebol.
Então eu tô muito feliz. Nós precisamos, eu já falei aqui pra vocês, nós precisamos eliminar o que tem sido essa lateral de esquerda do São Paulo com o Reinaldo, depois o Wellington, depois Caio Paulista, depois o Wellington de novo. Nós precisamos eliminar, nós precisamos sair desse trauma de tanto tempo que foi essa lateral esquerda do São Paulo. Reinaldo, durante tantos anos, de forma inexplicável. Caio Paulista, depois que se ajeitou. O Wellington nunca foi titular. Nunca foi titular, só foi agora porque não tinha ninguém. Caio Paulista, que era um jogador que, por mais que tenha feito tudo o que fez, estava encaixado. Tava jogando bem no São Paulo, estava encaixado no elenco. E o São Paulo, aquela palhaçada, né? Eu acho assim, o cara... Eu não quero nunca mais olhar pra cara do Caio Paulista no São Paulo. Eu não quero que ele pise nunca mais no São Paulo. Só que a gente sabe que faltou a gente sabe que faltou alguma coisa pro São Paulo naquele momento. Principalmente se falando de Carlos Belmonte, né? Belmonte. Faltou alguma coisa pro São Paulo naquela negociação. Mas, enfim, foi muito traumático o que aconteceu de ter o Reinaldo. Caio Paulista depois fez o que fez. E esse Wellington que, gente, com todo respeito, quero que dê muito certo lá fora. Mas eu quero que ele saia o quanto antes do São Paulo, porque pra mim é um jogador fraquíssimo, tecnicamente falando. Mas tá aí. Jamal Lewis já foi queridinho do Klopp. Já interessou pro Liverpool do Klopp. Pra mim, uma notícia, um indício muito bacana em volta do jogador. Galera, e aí, de novo, né? Vou dar o braço torcer aqui pra diretoria do São Paulo, que tem feito boas contratações. Santiago Longo parece ser interessante, Jamal Lewis, o André Silva eu gosto, que chegou. Eric a gente gosta, tô falando das últimas, né? Marcos Antônio, comprou Ferrarese, o Luiz Gustavo, Ferreirinha que chegou também, alguns chegaram antes, né? Mas o que tem vindo aí, tem vindo de forma interessante. Então o Sabino tá jogando muito bem. Juan Tressoldi, estamos esperando estrear. A ideia também é que ele jogue muito bem. Então, neste momento, contratações interessantes da diretoria. Vamos torcer para que melhorem cada vez mais e principalmente uma posição há muito que nós estamos carentes, que é a lateral esquerda. E, galera, Lucas Moura, que foi, né, convocado, vai jogar na seleção brasileira no lugar do Savinho, né, desfalque da seleção. O Savinho foi o Lucas Moura, que é um dos melhores, disparado também, né? E eu tô falando isso aqui sem clubismo, é um dos melhores, A gente pega lá jogadores espetaculares na seleção, né? E só que assim, você olha o Lucas, você fala, é mais preparado, ele é melhor mesmo que até os que estão estourando aí no futebol europeu, e é sem clubismo isso, gente. O Lucas é um dos melhores. Acho que nós estamos vendo que o Lucas jogar, né? Não tudo ali, mas esperando jogar. Só que assim, gente, tem um probleminha aí, né? Tem um problema que precisa ser resolvido. O Brasil vai jogar no Paraguai terça-feira, 9h30, se eu não me engano, à noite. E aí, o Lucas precisa voltar pro jogo contra o Atlético Mineiro. O São Paulo precisa contar com o Lucas pra esse jogo. Perdão, gente, tô muito mal. Pra esse jogo, dificílimo o cenário muito desfavorável que foi criado pro São Paulo, por culpa do São Paulo, o resultado desfavorável contra o Atlético Mineiro, nós precisamos do Lucas. Então, nós precisamos que o Lucas volte, precisamos dar um jeito de voltar. São Paulo tem o jato lá, né? Nós temos um jatinho, uma empresa ali que o São Paulo tem acordo e precisa, não sei se o Lucas vai voltar por ele, se ele vai voltar da passagem por ele ou se o São Paulo vai mandar buscar. São Paulo precisa dar um jeito junto com o Lucas de trazer o Lucas. Vai ser cansativo e tal, mas não interessa. Não interessa. É o Lucas, é o craque, nós precisamos dele no jogo. São Paulo precisa ficar muito atento nisso, não pode errar em nada em relação a isso. O Arrascaeta, o Flamengo mandou buscar de jatinho. E nós temos também. E Paraguai é perto. O estádio que vai ser o jogo é o Defensores del Chaco, né? Então é perto, né? Relativamente perto. Então precisa dar um jeito de trazer o Lucas. E agora não tem essa. Mas ele não vai ter como descansar. Ele vai estar cansado, vai ser... Tudo. Vai ser super cansativo. Não só o jogo em si, a concentração, o jogo de seleção brasileira. Depois, avião, é cansativo ficar no avião, sim, por mais que seja no conforto, se o São Paulo mandar o jatinho sabe, frete, mesmo assim, é sim muito cansativo, mas não interessa, é simples assim. Lucas,
volta do jeito que der. Você não precisa participar da concentração com a gente, não precisa de nada, você conhece todo mundo, você conhece muito bem o São Paulo, conhece muito bem os elencos, é todo mundo amigo seu, você conhece todo mundo aqui. Não precisa de concentração, não precisa treinar junto, não precisa fazer nada. Você precisa estar com o fardamento na hora do jogo, você precisa entrar em campo na hora do jogo. É só isso que precisa. Porque quando o Jorge Jesus, quando ganhou a Libertadores com o Flamengo, o Gabigol chegou e falou: eu não tô aguentando mais acho que ele falou: a minha perna, eu não aguento mais a minha perna. Acho que era a perna. Não tô aguentando mais. Eu não tô conseguindo mais, professor. O Gabigol falou pro Jorge Jesus. Jorge Jesus falou assim: ó, não me interessa. Não me interessa. Você vai voltar lá e nós vamos ganhar esse jogo. E ganhar a Libertadores. Porque o Jorge Jesus fez isso porque ele não estava preocupado com o Gabigol? É óbvio que ele estava. Só que não interessa, ele precisa... O Gabigol, naquela época, com o Bruno Henrique, com a Arrasca, era dos principais do time. E agora, Lucas, não interessa. Não interessa se você não descansou. É claro que isso não é saudável, é claro que isso não é legal. Só que não interessa se você não descansou, se foi cansativo. É claro que é. É claro que é muita coisa. É claro que é. Só que não interessa. Nós precisamos de você e o São Paulo precisa ficar em sinal de alerta total em relação a isso. Precisa dar um jeito do Lucas voltar. Não sabemos como ainda. Eu vou apurando e trazendo tudo aqui pra vocês. Mas o São Paulo tem que mandar o jatinho lá, buscar o Lucas. Ou ele fala, não, tem um voo aqui tranquilo, eu vou. Tem que voltar para esse jogo no Atlético Mineiro. Não pode nada dar errado em relação a isso. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse, eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.